Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu quero gravar um vídeo aqui para vocês para falar sobre controle, controle da sua vida. Recentemente eu perdi a minha irmã para fibromialgia e depressão. E talvez eu até faça um vídeo falando sobre esse tema. Não sobre a perda necessariamente, mas sobre o tema fibromialgia e depressão. Mas nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o controle, sobre ter o controle, você ter o controle da sua vida. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa, um amigo, que ele estava em outro estado. Eu estou aqui no Pará e ele estava em Brasília. E eu falando com ele pelo celular, pelo WhatsApp, eu estava ali falando, tentando ajudar, dando um direcionamento, falando, e olha, você, por vezes dando um conselho, você pode fazer isso, olha, seria interessante que se você fizer isso, o ideal seria que para você não fazer tal coisa, você poderia fazer isso no lugar disso. E às vezes você, claro, vai procurar da melhor forma ajudar as pessoas. Você vai ajudar um amigo seu, e qualquer pessoa que quando essa pessoa está passando por um momento que ela está precisando de uma ajuda, de um direcionamento, de um conselho, você vai, na melhor das intenções, no melhor que você pode dar de orientação, você vai procurar fazer o possível e direcionar aquela pessoa. Só que a questão aqui é, às vezes, a pessoa que está recebendo a orientação, a palavra, o conselho, ela está um tanto confusa, não sabendo quais decisões tomar, e você pode até ajudar, falar, direcionar. Mas a grande questão é que aquela pessoa, precisa estar no controle. E já vou lhe explicar. Isso com um sonho que eu tive. Eu tinha conversado com essa pessoa durante a noite, e na mesma noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu consegui de certa forma, entender o sonho, entender aquela interpretação daquele sonho. Que é o quê? Que é em relação exatamente ao controle, a ter o controle da situação. No sonho, eu estava... Você sabe que quem dirige hoje carro automático, por exemplo, o carro automático, você precisa colocar no P para poder desligar. Sem colocar no P você não consegue desligar. Você precisa apertar, acionar o freio também para poder desligar o carro. E no sonho eu estava com um controle remoto, um carro real, eu estava com um controle remoto na minha mão. O carro estava desgovernado e eu tentava apertar, estava tentando controlar o carro. E eu apertava, tinha a letra P, como se fosse lá da marcha, né? Eu queria apertar a letra P, mas ela não acionava, porque eu precisava apertar, acionar o freio para poder colocar no P. Então, ainda que eu quisesse controlar aquele carro, eu não conseguia. Por quê? Porque eu precisava estar dentro do carro para eu poder fazer o que fosse preciso. Acionar um freio, puxar um freio de mão.
É igual aquele carro que sai desgovernado quando alguém esquece de puxar o freio de mão e ele está numa ladeira e ele começa a descer. O que precisa ser feito? A pessoa precisa correr, entrar dentro do carro e apertar o freio, engatar uma marcha, puxar o freio de mão. A pessoa precisa entrar dentro do carro. Então, eu entendi no sonho que, apesar de que eu estava tentando controlar, tentando ajudar, direcionar, como se fosse uma espécie de uma forma remota, porque o controle remoto, e eu estava distante da pessoa, então eu estava tentando ajudar de forma remota, ainda que eu tente, que eu procure fazer o possível, eu não vou conseguir 100%, porque quem precisa ter o controle é essa pessoa. Quem precisa, essa pessoa, ela precisa estar dentro do carro. Então, eu entendi. O carro é como se fosse a vida. A nossa vida. Imagine, não sei, talvez se você estiver passando por uma situação. O carro é a sua vida. Você precisa estar dentro do carro, no controle da situação, para você poder sair, se controlar de fato o carro, a sua vida. Então, essa é a interpretação do sonho. Ainda que eu tentasse, eu não iria conseguir. Eu tentava, o carro ia... Parecia aquele, sabe, aquele controle remoto, você que é homem, que teve controle remoto, antigamente, aqueles carros que ele só ia para frente e para o lado, pneu. Para você ir para o outro lado, você tinha que dar ré e ele... Então, estava mais ou menos assim. Eu tentava ir de um jeito, mas o carro, ele ia para o outro lado, e eu tentava ir para frente, ia para trás, e eu não conseguia ter o controle. Então, a pessoa precisa estar no controle, estar dentro do carro. E aqui entra uma das coisas que eu aprendi que na vida, é que às vezes, talvez você já ouviu essa frase, a gente quer ajudar, aquela frase assim, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Só que eu aprendi que às vezes não é que a pessoa não quer ser ajudada, ela quer ser ajudada, mas ela está em uma situação que ela não consegue ser ajudada, ou não tem o controle de ou pedir ajuda, ou de aceitar, ou de entender. Por quê? Porque ela está fora desse carro, ela está fora do controle. Então, não é que a pessoa não queira ajuda, não quer ser ajudada. É que essa pessoa está fora do controle. E aí ela precisa voltar, entrar dentro do carro para ter esse autocontrole. E aí só ela mesma consegue ter esse autocontrole. Então, era isso que eu queria deixar de reflexão para você. Eu não vou ajudar, eu quero ajudar, mas aquela pessoa não quer ser ajudada. Então fica difícil, a gente fala assim, né? A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Mas pense nisso e lembre-se disso. Às vezes, essa pessoa, ela não está em condições de entender a ajuda que você quer dar a ela. E que ela precisa entrar dentro do carro e manter ter o controle e manter o controle. Porque nós, mesmo que com o controle remoto, às vezes nós não conseguimos ajudar, não conseguimos manter o controle desse carro, dessa vida, daquela pessoa. Apenas ela vai conseguir. A gente vai fazer de tudo o possível para poder ajudar, mas apenas ela. Se for no caso, você, por exemplo, estiver passando uma situação dessa, assim, apenas você pode entrar, voltar para dentro do carro e manter a calma e pensar e ver o que pode fazer, manter o controle do carro, para esse carro não sair desgovernado, tá bom?
Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.